Nosso ouvido é o órgão responsável pelo sentido da audição e pelo equilíbrio do corpo. Ele se divide em três partes: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Cada parte sendo responsável por transmitir as vibrações do som até que elas cheguem ao nosso sistema nervoso e sejam reconhecidas pelo nosso cérebro. A orelha externa, aqui com o pavilhão auditivo, capta o som até chegar ao tímpano, onde começa a orelha média. Nossa orelha externa, a glândula sebácea é responsável pela secreção de cera. A função da cera é proteger nossas orelhas média e interna de micro-organismos e poeira que podem causar infecções, prejudicando nossa audição. A orelha média tem início no tímpano, e quando o som chega até ele, ele transfere esse estímulo até os ossículos da orelha média, o martelo, bigorna e estribo, que transmitem essas vibrações à orelha interna. A orelha interna é composta pelas estruturas do labirinto ósseo, labirinto membranoso e o meato acústico interno, com a função de transmitir os estímulos das ondas sonoras diretamente até o cérebro. O ouvido também tem um sistema responsável pelo equilíbrio e pela percepção dos movimentos, chamado de sistema vestibular, que é constituído por 3 canais semicirculares e 2 órgãos otolíticos, o sáculo e o utrículo. O sáculo e o utrículo são pequenas bolsas cheias de líquido e dotadas de células receptoras ciliadas em sua parede. Toda essa estrutura está localizada dentro do osso temporal e, junto com a cóclea, forma o ouvido interno. O interior desses órgãos é preenchido por um fluido denominado endolinfa, além de uma substância gelatinosa. Nas paredes dos sáculos e utrículos existe uma estrutura chamada mácula, que abriga mecanorreceptores vestibulares. As máculas são responsáveis por detectar inclinações da cabeça. Elas apresentam células ciliadas sensoriais que detectam os movimentos de pequenos cristais de carbonato de cálcio, chamados otólitos, em uma massa gelatinosa que recobre as máculas. Os canais semicirculares também possuem um conjunto de células receptoras ciliadas na região das âmpulas. Quando a cabeça se movimenta, o líquido nos canais semicirculares e órgãos otolíticos também movimentam-se, pressionando e estimulando as células sensoriais. Então, as células sensoriais enviam mensagens ao sistema nervoso central sobre as mudanças de posição do corpo, e diante disso, o sistema nervoso envia uma resposta para que os músculos ajustem a postura do corpo, mantendo-se assim o equilíbrio. É por isso que uma doença que afeta a audição também pode ter impacto no equilíbrio. Por exemplo, se uma pessoa começar a girar, o líquido presente nos canais semicirculares acompanhará o movimento e girará também. No momento em que ela parar de rodar, o líquido continuará rodando por um tempo e enviará mensagens ao cérebro informando que a pessoa está em movimento. No entanto, a visão mandará outro estímulo, dizendo que ela está parada. Toda essa confusão entre informações faz com que fiquemos tontos, que a vista escureça e não saibamos em que posição ficar. No entanto, se essa sensação de tontura ou vertigem não acontece apenas de maneira pontual, mas com muita frequência, isso pode indicar uma inflamação no sistema vestibular, a labirintite. As doenças auditivas podem trazer incômodo, dor ou até mesmo a perda total de audição. Começando com a otite, que é muito comum, principalmente entre as crianças, por conta delas não terem tanta imunidade. Pode afetar um ou os dois ouvidos e é uma infecção no ouvido médio. É causada por uma bactéria ou vírus. Pode ser dolorosa por conta da infecção e, se não for tratada de forma correta, pode levar à perda de audição. Tinnitus é um zumbido contínuo e incômodo. Ele pode passar com o tempo e aparecer em situações específicas, como baladas, obras e shows, onde tem muito barulho. Mas logo ele deve passar. Se um zumbido permanecer mais de 24 horas, quer dizer que provavelmente você teve uma lesão por conta do barulho. Mas outras causas desse zumbido podem ser estresse ou lesões na cabeça. E por último, a síndrome de Meniere. Afeta o ouvido interno e causa crises de tontura, perda de equilíbrio, zumbidos e perda de audição. É mais frequente em pessoas de 20 e 50 anos. A doença não tem cura, mas existem tratamentos que são indicados pelo otorrino. Curiosidade sobre o ouvido humano. O ouvido ele auxilia no equilíbrio. O ouvido tem influência no nosso paladar. Ele possui ossos dentro dele. E o ouvido humano ele detecta de sons de 20 a 20 mil Hz. Quando o som excede essa frequência, ultrapassando os limites da nossa orelha, ele é compreendido apenas como um zumbido ou estouro em nossos ouvidos. Com 16 semanas de gestação, o bebê já consegue ouvir a voz da mãe. Quem ouve, na verdade, é o cérebro.
pois o ouvido apenas se encarrega de captar os sons, enviando-os depois para nosso cérebro, que é responsável por interpretar e entender o que cada som significa. Os ouvidos são autolimpantes, por isso não é necessário usar cotonetes para limpá-los. Só deve-se usar cotonetes para a limpeza da orelha externa. Mesmo enquanto você dorme, os ouvidos continuam captando sons do ambiente, porém, o cérebro bloqueia os sons para que você possa dormir tranquilamente. E só acorde apenas se ouvir um barulho muito alto.